intitulada Não Só. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência, em todo o conhecimento. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Comenta-nos, Emmanuel, então. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Só um segundinho. Fechar os microfones. Muitos aprendizes creem que a praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que os outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Algum jovem quer se oferecer para fazer a prece? Quem vai se oferecer? Oi, Samuel, boa noite, tá me ouvindo? Oi. Eu posso fazer se quiser. Pode, faz lá. Deus Pai amado, que é todo poder e bondade, muito obrigado por mais esse dia de estudo na mocidade. Que o Senhor nos proteja e nos abençoe por mais essa noite, nos dando luz e sabedoria para cada dia, meu Pai. Que essa fase que estamos passando, que ela sirva de aprendizado para a gente e que Deus sabe todas as coisas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelas nossas famílias e amigos. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Gente, antes de passar só a palavra para a Luísa e para a Júlia, que elas vão começar, só lembrando a todos que mantenham seus microfones desligados. Aparecendo dúvidas ou perguntas, podem fazer lá pelo chat, e a hora que elas liberarem aí, vocês podem, cada um, fazer as suas perguntas aí na hora que elas começarem a liberar, tá ok?
Então, Júlia e Luísa, boa noite, sejam bem-vindas aí. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, nós vamos falar sobre capítulo 5, doenças contemporâneas e comportamentos neuróticos. Mas primeiro vamos começar com o conceito de saúde. Saúde é resultado da harmonia de 3 fatores essenciais: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. O que seriam esses 3? Bem-estar psicológico, a gente está de bem com a nossa mente, com o nosso psique. E nessa quarentena, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós não estamos com esse bem-estar psicológico. Porque ninguém aguenta ficar dentro de casa sem fazer nada, muitas pessoas são movidas ao trabalho. Eu sou movida à correria. E com essa pandemia que chegou, o psicológico de todo mundo foi afetado. E umas coisas agravantes é doenças psicológicas, que no caso é depressão, uma dessas doenças, e que muita gente tá com essa depressão, já tinha antes, então se agravou, foi mais um passo para uma depressão profunda. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, 17 milhões são diagnosticados com depressão. Agora, quase um terço da população brasileira. Agora, você imagina a quantidade de pessoas com essa doença agora na pandemia. E é muito triste, porque muitas pessoas não conseguem enxergar a vida de um modo diferente, não conseguem ver uma luz no final do túnel e acabam cometendo suicídio, que é muito triste para o irmão, né? Equilíbrio orgânico. A gente está de bem com o nosso corpo, com o nosso organismo. Se não está bem, afetar o organismo. Se o psique estiver bem, não vai afetar o organismo, né? Porque é tudo complementado, né? E satisfação econômica. A gente está bem financeiramente, sabe? Não estamos devendo ou sem dinheiro por alguma coisa. Nós entendemos que a saúde pode ser alterada por conta de quê? É uma dúvida que eu deixo para vocês. Ela pode ser alterada por dificuldades econômicas, mudança brusca de transição de qualquer coisa que vai te trazer um conflito emocional ou uma desordem no seu organismo. Ou no seu organismo, uma válvula de escape. Válvula de escape é, tipo, você terá no seu organismo órgãos comprometidos. E é ali que você vai descarregar sua emoção. Muitas pessoas choram, tem pessoas que gritam, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que dormem para fugir, porque é uma válvula de escape, é você fugir ou descarregar essa emoção em algum órgão ou de algum jeito. Bom, cada um vai ter a sua válvula de escape, né? Certo? Daquele problema que está passando. O bom disso é que algo importante para destacarmos é que o corpo funciona como um termômetro que avalia nossa desorganização emocional, certo? E continuando. Eu vi uma frase no livro que Joana diz, né? Que está lá. A sociedade enferma perturba-o. Agora eu vos pergunto. Nós estamos numa sociedade enferma? Alguém quer responder? Ok. Sim, nós estamos na sociedade enferma. O brasileiro, por exemplo, está sendo bastante ignorante diante da pandemia. Eu acabei de ver o repórter que tem gente indo para estádio com lotação, baile funk, essas coisas. E é um agravante, né? Porque é uma ignorância. Você sabe do risco que você sofre, que você leva, mas ainda assim está indo, arriscando. E o brasileiro, por exemplo, ele está nessa enfermidade 2 vezes. Primeiro, porque nós estamos nessa pandemia, né? Segundo, porque nós estamos numa crise política. Mas essa pandemia até que foi boa, sabe? Até que está sendo bom o que está acontecendo, para poder ver se a gente aprende, para ver se a gente evolua, reflete sobre nossos atos, sobre tudo. Temos que refletir sobre tudo, né? Afinal de contas. E o Brasil está numa crise política
e um sistema de saúde falido. Não se sabe qual é o remédio para isso e não se sabe quando nós iremos ficar bem. Não pela doença em si, pelo coronavírus, mas sim pelo baque que levamos, pela nossa saúde psicológica. A saúde psicológica de todos foi afetada. Ninguém está bem com isso. A gente liga a televisão e só tem notícias de mais mortes. Então, devemos avaliar se estamos bem para assistir essas coisas. Devemos avaliar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio e a nossa satisfação com as coisas. É muito triste ver pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente passar por esse momento difícil e não ter onde se apoiar, não encontrar um apoio, uma ajuda ou qualquer outro tipo de coisa que pode ajudar. A fé. Não encontrar uma fé para que isso possa melhorar. Então, eu peço que todos possam se avaliar ao dormir, antes de dormir, fazer uma reflexão sobre o que você fez um dia, uma reflexão como o seu pensamento está, ou a sua mente, porque às vezes também chegam os pensamentos que não são nossos, ou pensamentos baixos, tristes. Então, nós devemos nos avaliar e refletir sobre isso. E buscar a oração como uma forma de ajuda. Luiz? Então, a Júlia falou um pouquinho sobre a saúde aí, e aí a gente vai começar a entrar nos comportamentos neuróticos, né? Gente, por favor, falem, né? Eu não estou aqui para dar conteúdo para ninguém. Eu preciso que vocês também me ajudem e ajudem a Júlia. A gente está aqui para trocar e eu não vou ficar cuspindo conteúdo, não. Então, interajam com a gente, falem o que vocês acham, para a gente poder discutir e construir algo legal diante do conhecimento de Joana, né? Então, para a gente começar, a Joana vai dizer para a gente que o comportamento neurótico são produtos do inconsciente profundo, que se manifestam no sujeito. Alguém aí sabe o que é inconsciente? Sabe não, Ítalo? Posso chutar, já que eu não sei? Pode chutar. Eu diria que inconsciente seria toda, como posso dizer, toda uma camada ou área do meu perispírito, onde estão todas as lembranças, sentimentos, que, limitado pela matéria, eu não conseguiria alcançá-los. Pelo menos essa é a visão que eu tenho agora. Luísa congelou, ela está dando um time para o pessoal pensar. Eu estou querendo crer que ela quer que os outros pensem. Mas eu acho que ela deu uma congelada. Deixa eu só verificar aqui. Congelou sim, porque ela acabou de cair. Deixa ela voltar. Enquanto isso, vocês vão tentando chegar no inconsciente. Pronto, voltei. Minha internet está bem ruim, está travando direto. Eu não consegui ouvir tudo que o Gabriel falou, mas eu ouvi que ele falou de um ponto de vista, né, do espírito, e sim, são conteúdos, né, que a gente não tem acesso, não de forma consciente, ou não enquanto espíritos encarnados e errantes, né?
mas que muitas vezes eles se manifestam de alguma forma no nosso corpo que tem isso gravado. E aí a Joana vai colocar para a gente que um dos fatores psicogênicos dessa origem, os fatores psicogênicos, que são o quê? São coisas de origem psíquica, né? Então, os fatores psicogênicos desses comportamentos, eles têm suas raízes profundas, né, em reencarnações passadas, em reencarnações que a gente desorganiza o nosso interior, né? E aí eu queria saber de vocês também se vocês acham que o externo influencia em nós, no nosso corpo, no nosso espírito, no que a gente pensa. Acredito que sim. Eu acho que sim, uma vez que é possível mudar de olhar a partir de novos fatos. Oi, não. Os erros que a gente já No consciente está no inconsciente no inconsciente tá as pressões, estão né? as pressões Ou endógenas. endógenas. Então, as pressões endógenas. Eu não consegui ouvir nada que vocês falaram. Meu computador está travando bastante. Basicamente, foi só o Gabriel e a Helena que fizeram a colocação. E o que eles falaram? Você pode repetir, Gabriel? E Helena? Eu falei que a sua pergunta de Luísa, de algo externo alterar isso, eu acho que sim, principalmente no atual momento que nós encontramos, onde a nossa proteção íntima é tão, como posso dizer, infantil, que é muito fácil qualquer fator externo nos abalar, nos desequilibrar e nos alterar. Eu disse que sim, porque eu acredito que os fatores externos, eles influenciam sim, e tem coisas que a gente não tem total consciência, mas que a gente tem vontade, tem pensamentos, e aí o inconsciente fica marcado com isso. Sim, é verdade, né? Segundo Joana, ela vai colocar que as causas endógenas, ou seja, do interior do organismo, se associam com outras, que são de natureza exógenas, que são daquilo que está fora, né? E aí ela coloca que assim tornando-se desagregadoras da individualidade vítima pelas pressões que experimenta. Então a gente já pode pensar aí na nossa sociedade que o homem, em busca de corresponder às pressões sociais, ou seja, em busca de se encaixar, em busca de estar dentro daquilo que nós consideramos normalidade, né, que nós humanos consideramos normalidade, ele abdica de sua identidade, né, para seguir aquilo que a massa segue, né? Então chega um momento que nós deixamos de ouvir o nosso corpo, deixamos de ouvir o nosso espírito, para que a gente possa se sentir incluído no meio, né? E aí isso vai causar muita desorganização para nós, né? Porque como a Julie estava falando do corpo, que o corpo funciona como um termômetro, e quando a gente
para de ouvir esse corpo, para de ouvir a nossa consciência, para de ouvir aquilo que o nosso espírito, né, nos ajuda e nos orienta na nossa encarnação para seguir o que um outro está dizendo que é certo ou errado, a gente se distancia de quem nós somos ou nos distanciamos do caminho daquilo que a gente precisa ser, né? Porque a gente só pode chegar, né? A gente só vai chegar a Deus através do Cristo e a gente só vai chegar ao Cristo através de nós mesmos, né? E não através de um outro, porque o nosso caminho ele é individual, gente. Lógico que nós somos seres sociais, nós convivemos juntos, nós precisamos disso. Mas o caminho é individual. Eu preciso chegar, só eu que posso dar conta disso, né? Ítalo não vai dar conta por mim, né? Lucas não vai dar, Átila não vai dar, Júlia não vai. Acho que Luísa caiu novamente. Cai. Caiu? Cai. Pelo Voltei. 4G não seria melhor, não, Lu? Eu tentei entrar pelo 4G e não estava conseguindo ouvir vocês, estava travando também. O que eu posso fazer é desligar a câmera para ver se melhora. Diminui o tráfego, sim. Então, o que eu estava falando, né, é que o nosso caminho ele é individual. E aí a gente pode acarretar muitos comportamentos patológicos através desse movimento de seguir as massas ou de seguir o outro e se distanciando daquilo que é o meu e daquilo que é a minha identidade, né? Inclusive os comportamentos neuróticos, que é muito o que a gente está vivendo agora com a pandemia, né? A gente está assim, os médicos não têm, né? Pelo vírus ser muito novo e ser tudo novo para todo mundo. Os médicos ainda estão testando as possibilidades, estão conhecendo o vírus e a gente tem informação bombando de várias certezas, sendo que elas não existem. E aí isso contribui ainda mais para um comportamento neurótico, que a gente vai pegando informação daqui, a gente vai pegando informação dali, vai interiorizando e aumentando ainda mais esse sentimento de incerteza, esse sentimento de insegurança, né? O que acarreta pensamentos ruins, né? E nos distanciam daquilo que é uma segurança, nos distanciam daquilo que é uma saúde mental, né? Que a Julie estava falando. E aí, Joana vem dizer para a gente que o homem teima por ignorar-se, né? Que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Apesar da gente ter aí vários movimentos do nosso próprio corpo, do nosso próprio ser, nos chamando, a gente teima por ignorar esses chamados. E aí ela coloca que o homem equivocado diante dos valores da vida se deixa tomar ou se deixa aprisionar pelas sensações de posse e de prazer. Eu achei muito legal que ela coloca sensações, né? E não sentimentos. O que eu acho fantástico, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei que capítulo é, gente. Eu posso até pesquisar se alguém quiser saber depois, mas ele vem falar para a gente que o homem ainda vive em função das sensações e não dos sentimentos, né? A gente pouco sente ainda. E aí, com isso, a gente acaba se esquecendo do que é o essencial, que é a capacidade de administrar os valores, né? Os valores, as essências,
tudo da vida, né? As Se você quiser, pode continuar, que eu já... Luísa? Pode continuar, Luísa. Oi, pode continuar? Pode. Então tá. Tá me ouvindo? Tá. E aí, em função dessas sensações de posse e de prazer, o homem acaba se preocupando tanto com o ter que ele esquece do ser. E aí, aquele que não tem, vive infeliz por aquilo que não tem. E aquele que tem, ele vive infeliz pela falta de plenitude da vida, né? Algo vai faltar aí, porque não é o ter que vai responder às nossas questões, mas é o ser, né? São esses valores que a Joana vem colocar para a gente. E aí ela vai apontar algo que é muito legal nessa questão do ter, que é a nossa sociedade consumista, né? A gente já fala disso há um bom tempo, mas nós ainda vivemos em função das propagandas que prometem para a gente que se a gente tiver aquilo, lá vai estar a nossa felicidade, né? E aí a gente vive consumindo, né? Tentando consumir uma felicidade que a gente nunca vai ter através do comprar, né? Através do consumir. Mas a felicidade que a gente só vai conseguir através da busca interior, né? Que é desse conhecimento nosso, que é da gente buscar estar em contato conosco, estar em contato com Cristo e mudar os nossos valores, né? E aí eu vou ler para vocês uma frase de Joana que eu achei muito legal, que ela vai colocar que a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima, da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. Então, ela vai colocar para a gente, mais uma vez, a necessidade de uma autoconsciência, que é dessa que a gente foge, né? O tempo inteiro, a gente foge do conhecer-se, do saber aquilo que está acontecendo conosco, e a gente foge através de uma agressividade, a gente foge através do consumo, a gente foge através de uma culpabilização de tudo, menos de uma responsabilidade nossa, né, de uma implicação nossa diante daquilo que acontece conosco. E ela vai apontar, né, que é através dessa autoconsciência que a gente consegue a libertação íntima, que nada tem a ver com essa liberdade que a gente acha aí é o máximo, né? Mas que tem a ver exatamente com a responsabilidade conosco e com o próximo, entendendo que há consequência nos nossos atos, tendo consciência da consequência dos nossos atos, para nós e para o outro, né? E ela aponta a necessidade ética, emocional e humana, né, de respeito à vida, né? Não a minha, mas a vida de todos. E aí, em plena pandemia, nada mais concreto, né? Nada mais reflexivo do que isso que ela está colocando, né? Porque se a gente chega ao ponto, porque a gente é um corpo, mas a Terra também é um corpo. E essa Terra é um corpo que é cuidado por cada um de nós, né? Ela é a união dos nossos corpos, todos nós formamos ela. Então, o que a gente entrega para ela, ela vai devolver. E nada mais, gente, ela segue as leis de Deus do jeitinho que tem que ser. Nós não. A gente se revolta, a gente se rebela, mas a natureza não.
Então, ela está nos entregando nada mais do que aquilo que a gente tem entregado para ela, né? Ela está reagindo como um corpo que é. Então, se a gente não está cuidando desse corpo direito, esse corpo vai adoecer de alguma forma, né? Luísa, Ítalo levantou a mão aí. Pode falar, Ítalo. Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Agora tá. Agora não. Falar. Estão ouvindo? Aham. Falar em relação a essa questão da neurose, como a gente é levado pela massa, né? Por esse efeito manada. Durante muito tempo, eu achei... Como é que eu vou explicar a vocês? Eu achei a figura, né, de um homem, a figura que eu tinha que passar, esse homem, a aparência, eu acho que foi muito também pela sociedade, que era uma coisa muito... Eu devia ser muito bruto e muito sério, digamos assim. Sem sentimentos, vamos falar real, sem sentimentos. E durante essa pandemia eu venho pensando muito, e uma coisa que eu descobri que eu fiquei muito feliz, cara, eu descobri que eu sou um cara sensível, sabe? Eu sou sensível a várias coisas, cara, a várias coisas, é impressionante. E quando eu comecei a descobrir isso, cara, foi interessante, porque foi através de algumas coisas que eu escondia. Por exemplo, um filme que eu via, que eu tinha que mostrar que eu consigo ver aquele filme violento, aquele filme, sabe, barra pesada. E só que eu mostrava isso para as pessoas. Mas, na verdade, eu não queria realmente ver aquilo. Eu não mostrava, não sentia, eu não sabia o que era a minha consciência, eu não sabia o eu, né? Quem sou eu? E eu descobri que eu tenho essa parte sensível, que eu não preciso me mostrar dessa forma bruta, dessa forma animalesca para as pessoas. Eu acho que é muito isso que a sociedade vê hoje, essa forma que a gente vai pelo efeito manada, pelo efeito, né, dessa coisa que você falou do consumismo, de ter e de não ser, não se encontrar. E quando eu descobri isso, cara, eu fiquei numa felicidade tão grande, eu fiquei numa harmonia tão grande que eu nunca imaginei isso. Eu falei assim, eu sou um cara sensível. Caramba, eu sou um cara sensível. Como isso? Como eu não percebi isso antes? Como eu não percebi isso antes? E é justamente por causa disso, essas neuroses que você entra, cara. Que também a sociedade, e que você deixa entrar também, tanto de forma consciente, tanto na forma inconsciente, né? E tem muitas coisas que nossos olhos enxergam que a gente não grava no consciente, mas fica lá no inconsciente que depois vem passar por essa parte nossa que começa a se mostrar. E foi muito interessante essa descoberta minha. Então você não vai mais assistir os filmes de romance do Deadpool e Homem de Ferro? Você não vai mais assistir, não? Acho melhor não. É melhor não, né? Vai não, Samuel. Na Beyblade. Mas isso que você coloca, Ítalo, é muito legal, né? Porque aí eu vou falar uma opinião minha, tá? Eu não li em Hermance, não li em Joana, não li em ninguém. Mas eu acredito que todos nós somos seres sensíveis, né? Porque se a gente for pegar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nada mais certo do que nos sentirmos sensíveis à lei divina, né? Se somos feitos dela. Então, aí o que a gente faz? Para não mostrar a nossa fragilidade, né? A Daísa colocou aqui do machismo, né? E é verdade, para não colocar para não cair nessa lógica de que ser sensível é ser fraco, é ser menina, é ser feminino, né? E aí isso tá tanto para o homem quanto para a mulher, porque tem mulheres que também não querem esse lugar de fragilidade, né? Fragilidade nesse sentido comum da palavra, tá, gente? E aí a gente acaba, como autodefesa, colocando aí a agressividade, a brutalidade, a violência. E aí não estou falando de uma pessoa que bate nas pessoas.
mas estou falando também de pessoas que são agressivas na palavra, pessoas que adoram videogame de matar os outros, né? Vai lá, briga com a mãe, vai direto pro videogame e sai matando todo mundo, né? Então, assim, é isso mesmo que você falou. Eu acho que todos nós temos sim sensibilidade, mas é preciso que, como Joana vem colocar, a gente busque essa autoconsciência. Essa autoconsciência é a aproximação com o divino, né? Que é a aproximação com a nossa essência. Sim, é por isso que eu vejo tanta dificuldade na gente de fazer uma oração, sabe? É que você não consegue. Eu também tenho a questão do orgulho. Você não consegue se colocar abaixo de uma criação, sabe? De um pai, de um cara que, né? Uma energia que criou você e que rege esse universo. Você não consegue se colocar abaixo disso. Eu acho que isso falta também. Você não consegue ter aquela oração mais tranquila, aquela oração se colocando humilde. Pai, eu estou aqui, estou precisando. Falta essa sensibilidade na gente, que é algo muito importante, que faz realmente essa conexão com o divino. Porque essa coisa da brutalidade, eu acho que ainda vem muito ainda do pouco da gente ser, né, da escala da nossa evolução, de aquela brutalidade de defender o território, de defender, né, a caça, aquela coisa muito do animal. Mas quando a gente já começa a entrar nessa fase de se reconhecer, né, de buscar no seu consciente, no seu espírito, no seu eu, essa parte sensível que nos liga ao Criador, que Deus colocou, né, essa semente na gente, é muito legal quando você começa a reconhecer isso. E muitas pessoas, hoje em dia, por essa neurose, leva que isso é errado, isso não pode acontecer, isso você é visto como o esquisito, como o estranho na sociedade, entendeu? Sim. Humilhar-se diante de Deus não é se colocar como ruim ou menor do que qualquer outro, né? Mas é reconhecer que tem um Pai que rege o universo, né? E isso para nós é muito difícil, porque tem a questão do orgulho, tem as nossas revoltas, enfim. É uma quantidade de coisas aí que ainda nos distanciam do Cristo e de Deus. Mas, entrando nesse assunto, Joana tem um conceito belíssimo, gente. Vocês não estão vendo o meu rosto, mas eu fico encantada com esse conceito dela, então estou muito feliz falando dele, que é o conceito de homem-ponte. Quando eu penso nesse conceito, eu penso... aí a minha imaginação, tá? Tô vagando junto com vocês. De um lado, um lugar um pouco mais organizado e que oferece ajuda, um hospital de um lado, e do outro, um lugar onde estão pessoas sofrendo, né? E aí tem uma ponte que liga essas pessoas para que elas circulem de ambos os lados, né? Uma hora a gente está no lugar do homem-ponte chamando e acolhendo, outra hora a gente está no outro lado lá, um pouco debilitados e precisando de alguém que nos acolha e que nos dê um pouco mais de saúde. Então, esse conceito, para mim, dela é fantástico. E aí ela vai ter um outro conceito também que ela vai colocar, que é o de homem-ação, que ela vai colocar que o homem-ação de equilíbrio que gera os fatores do próprio desenvolvimento. Então, a gente sai dessa lógica que a gente tem do senso comum, que aquele que crê em Deus é aquele sempre passivo, que está lá no lugar, só ouvindo. Não, o homem que crê no Cristo é o homem ativo. Não o homem ativo, o ativo que vai com a espada, né, brandar e elevar a voz. Não é desse homem que se trata, mas é desse homem que vai pregar, né? É esse homem que o Cristo pede, vá e espalhe o meu evangelho. Esse é o homem-ação e esse é o homem que acredita no Cristo, né? E em Deus. Então, assim, a gente tem alguns minutinhos agora e eu queria que a gente pudesse conversar desses homens-ações e desses homens-pontes,
que a gente está encontrando na quarentena, porque eu sei que a quarentena está criando muita neurose, está criando muita coisa. Tem algumas pessoas já dizendo que algumas patologias vão surgir de forma mais intensa depois dessa pandemia, que as pessoas vão ter medo de ir à rua, né? E aí não cabe a gente falar que é culpa do vírus, não é culpa do vírus, gente, é culpa das neuroses que a gente cria na nossa cabeça, tá? Então, eu queria que a gente falasse um pouco desses homens pontes. Então, para a gente começar, eu vou começar falando. Eu sou muito fã do Instagram, e aí esses dias eu estava vendo uma blogueira, né, falando que de vez em quando ela vai pedir comida pelo iFood, ela compra dela e depois ela compra outra para aquele que está entregando a comida e fala que esse é para ela. E aí, que é para ele, né, para o entregador. E aí, numa dessas vezes, o entregador, que ficou muito feliz com a comida que ela deu, respondeu para ela que tinha uma menina na rua e essa menina parecia ter uns 11 anos, né? Isso já era de noite. E aí ele olhou para essa menina e percebeu que essa menina tinha mais necessidade daquela comida do que ele naquele momento. E aí ele deu para essa menina a comida, agradecendo a blogueira lá que tinha dado a comida para ele, mas vendo que, apesar dele ter necessidade, tinha uma outra pessoa também tendo necessidade, né? Então, eu queria que vocês também pudessem contribuir com ideias, né? Com coisas que vocês viram de homem-ação, de homem-ponte, que eu acho que está tendo demais nessa quarentena. Eu posso começar? Claro. Bom, da minha parte, eu acho que, apesar de alguns trabalhos que eu estou fazendo aqui em casa e também outros trabalhos voluntários, isso define o meu lado homem-ponte, de um lado acolhendo e auxiliando, mas também percebo minhas dificuldades em certos momentos diante de alguns dilemas e acontecimentos aqui em casa, que é o meu outro lado da ponte, não é mesmo? Aquele lado ainda impaciente, pouco tolerante e etc. E me colocar no lugar do homem em ação seria eu praticamente estar mentindo para vocês aqui. Porque será que eu realmente me evangelizei o suficiente para espalhar o evangelho a outro? Será que o que eu faço é exemplo do evangelho do Cristo? Esse é o lugar da reflexão que eu me coloco, tenho me colocado ultimamente. Eu vou ler aqui o comentário de Samuel e de Adaísa, que Samuel fala que ser o homem feminino não fere meu lado masculino, pois se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Pepeu Gomes. Essa frase ele repete 300 mil vezes, tá, gente? Então vocês vão decorar ela daqui a pouco. E aí ele coloca também um textinho de Joana: receando ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho, a refletir as convivências dos outros, ou homem parede, a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas, antes de as examinar. É verdade. E a Daísa coloca que ela sugere 2 comentários, eu maior e uma... Documentários. Eu li errado, né? Desculpa. Documentário. Eles dois são maravilhosos, pessoal. Gente, alguém mais quer falar sobre
sobre isso, sobre o que a gente colocou, né? Enfim, tá aberto para vocês falarem. Eu acho que o rico do nosso encontro é a gente poder trocar, né? Então, sintam-se à vontade. Eu não deveria, mas eu vou fazer um comentário aqui, porque isso tem, assim, a gente, a neurose está tomando um lugar tão grande, as nossas neuroses estão tomando um lugar tão grande, que hoje nós pedimos comida em um restaurante e eles nos entregaram, enfim, a comida não veio a contento, ligamos para lá, o rapaz muito gentilmente resolveu mandar a forma certa e com bonificações nos mandou uma Coca-Cola. Aí vem uma Coca-Colazinha de lata. E aí a atitude mecânica foi, pega a Coca-Cola e já passa álcool na lata da Coca-Cola toda, tal, né? E a neurose, passa álcool na lata da Coca-Cola, passa álcool na lata toda, beleza. E aí a atitude, Renê, meu filho, para quem não sabe, ele vai fazer 3 anos agora em setembro, né? Ele nunca tinha visto uma lata de refrigerante, nunca tinha pego uma lata de refrigerante, porque a gente não dá isso para ele. Nós estávamos bebendo a lata com um canudo. Ele pega a lata e leva à boca. E põe a lata na boca para beber o refrigerante. Aquilo me gerou uma agonia tão grande que eu pensei, eu não passei álcool ali em cima. O vírus está ali em cima. Qual foi a minha atitude na hora? Tira a lata da mão dele. É lógico que ele tomou um susto. E eu fiquei pensando depois, gente, eu estou neurótico sem perceber. Né, sem perceber. E a gente acaba esquecendo, gente, porque a gente entra no automatismo ou nesse homem-parede, como Joana nos chama a atenção. Ninguém vive o que não tem de ser vivido. Isso é um fato, não é uma hipótese. Nós não vamos viver aquilo que nós não precisamos viver. Se eu tiver que contrair esse vírus e ele responder em meu corpo, seja da forma mais branda ou da forma mais complicada, isso vai ser uma necessidade minha, de alguma forma. Mas não é a instrução do vírus que me movimenta. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, o que me gera o dano não é o vírus, mas sim como mentalmente eu me comporto não diante do vírus, não se trata dele, nunca se tratou, e nem nunca vai se tratar de qualquer agente externo. Isso é tão verdade que a frase do Cristo aos apóstolos e aos fariseus, né, quando eles muito preocupados se lavavam a mão antes de comer ou não, se faziam todos os rituais farisaicos, o Cristo olha para ele e diz, olha só, o que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É o que a gente sente, é o que a gente pensa, é o que a gente vibra, é o que a gente exterioriza. E aí eu tirei a garrafa, e isso tudo veio naquele segundo, entendeu? Que eu puxei a lata e já puxei me reprimindo, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? E aí agora, ouvindo vocês falarem, eu estou pensando assim, caramba, eu estou ficando neurótico sem perceber. Porque é tanto lava a mão, passa álcool, toma banho, vigia, ó, não põe a mão aqui, não põe... que o sujeito daqui a pouco eu vou... Camisa de força é luxo, gente. Porque você pega a camisa de força, não sei se vocês já viram, o sujeito fica assim, ó. Aí põe a camisa de força, as mãos ficam lá dentro da camisa, ou seja, você não vai tocar em lugar nenhum, você está seguro. Dá a camisa de força para todo mundo, que vai ficar todo mundo seguro. Ninguém põe a mão em lugar nenhum, ninguém põe a boca em lugar nenhum, pronto, tá tudo certo. É esse lugar que eu acho que Joana e Luísa estão querendo muito chamar a atenção e eu estou acabando me expondo. Só para te tranquilizar, Samuel, você não está doido não, tá? E nem doente. Isso é natural, devido ao tempo que a gente está em casa, devido às circulações das informações, da ideia de que realmente existe um vírus que a gente pode... Só para dizer, nós não estamos todos doentes, tá, gente? Isso é um processo natural.
E aí o que Samuel está colocando que é importante é que a gente precisa começar a vigiar para que isso não venha se tornar algo patológico, né? Para que isso não ative lá ou não se junte a essas experiências e traços de vidas passadas que a gente traz já dos comportamentos neuróticos que nos desorganizaram e a gente dê mais atenção, né? Ou seja, a gente enfatiza isso mais nessa vida. Ao invés de cuidar, a gente se embola e se desorganiza ainda mais. Tá? O Carlos Ventura colocou aqui: pregamos o evangelho também através dos nossos pequenos atos do dia a dia. O exemplo arrasta. Exatamente, eu acho que esse é o conceito de homem-ponte. Homem-ponte não é aquele que vai construir a ponte para todo mundo ser feliz, não, gente. Não é o grandioso, não é aquele que faz monumentos ou aquele que é conhecido por todo mundo, né? Mas é também aquele que faz um pouquinho, né? O fato de todos nós estarmos aqui, tirando uma horinha do nosso sábado, para a gente falar do Cristo, para a gente, né, se acalmar, para a gente estudar, isso já é criar pontes entre os corações, pois a gente está se conectando, e se conectando não com as neuroses do mundo, mas se conectando com aquilo que é divino, ou pelo menos tentando, né? Então, isso já é homem-ponte. E aí, esse grupo tem um nome maravilhoso para essa pandemia, que é conexão, né? Que é o que a gente está trabalhando agora. A gente achava que conexão era estar um do lado do outro. Não se trata disso. Conexão vem de espírito, vem de coração, vem de alma, né? Então, a gente está se conhecendo e se conectando, mesmo estando distantes. E a Dani coloca o vigiar e orar, né? Que também é bem importante para a gente nesse momento. Para a gente, como a Julie disse, para a gente conseguir permanecer com a nossa saúde mental minimamente saudável, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Luísa, deixa eu falar para você. Você já estava ouvindo uma pessoa jovem, se não é jovenzinha, mas é jovem. E ela estava me falando, e de repente outros jovens podem ter ouvido isso também, né? Que ela tem sentido os sintomas. Ela tem achado que ela está contaminada pelo Covid. Aí ela começa a tossir, ela começa a ter dificuldade de respirar. Aí fica nisso, aquela coisa, ela busca fazer alguma coisa para sair, né, dessa situação. Aí em outro momento vem, eu acho que estou contaminada, e começa com os sintomas. Aí fala um pouquinho sobre isso, você que é psicóloga, como que essa pessoa pode, né, ir trabalhando isso. Você entendeu? Então, essa é uma questão que também faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Diante de tanta insegurança e diante de um perigo, né? Que o vírus é um risco para todos nós, a gente começa a somatizar. E o problema é que os sintomas desse vírus são muito comuns para a gente, né? Apesar de a falta de ar não ser tão comum assim, mas ela é comum para quem tem ansiedade, síndrome do pânico, né? Para as questões emocionais, ela é bastante comum. Então, realmente a gente entra na neurose da possibilidade da gente estar pegando. A Daís, assim, o que eu acho que pode ajudar a gente é fazendo isso aqui que a gente está fazendo, é se conectar com o Cristo. Eu acho que esse é um momento em que a gente vê o quanto a nossa fé falha, né? O quanto ela é do tamanhozinho bem pequenininho, que nem dá para ver, né? Não chega nem perto do tamanho de uma mostarda, né? Então, eu creio que o que vai ajudar a gente, mais do que remédio, mais do que qualquer coisa da psicologia ou da ciência que eu possa dizer para vocês,
O que vai ajudar a gente é a oração, é a conexão de corações, é estarmos juntos. Hoje eu tive a experiência de tomar café da manhã com Samuel. Nunca tive essa experiência quando não tinha vírus, né? Então, é construir trabalho, é construir estudo, é a gente se tornar esse homem em ação. E não é esse homem, gente, que vai fazer um trabalho grande, mas é o homem que vai estudar aquilo que precisa, aquele que vai fazer as coisas que não tinha tempo antes de fazer, aquele que vai procurar organizar seu corpo. E aí cada um organiza do jeito que dá conta, né? Eu tenho experimentado yoga, eu tenho experimentado dança contemporânea, eu tenho estudado, enfim, eu tenho tentado várias coisas e aí cada um pode encontrar o seu. Eu diria que é por esse caminho. E sem sombra de dúvidas, oração, gente, oração. Como Emmanuel já dizia, disciplina, disciplina, disciplina. Então, que se a gente não consegue fazer a oração de coração toda manhã e toda noite, que a gente comece pelo menos lendo e fazendo o que a gente dá conta, né? Lendo um textinho e agradecendo, lendo um textinho e falando alguma coisa. É aos pouquinhos mesmo. Bacana, bacana. Alguém está querendo... Nós temos 8 minutos aqui para encerrar. Você tem mais alguma coisa para falar, Lu? Você e Não sei, eu não. e Júlia? Eu vou falar rapidinho das doenças contemporâneas, bem rápido mesmo, um resuminho. As doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando-se a outras não debeladas ainda, enquadram-se no esquema do comportamento evolutivo do ser, no processo de harmonização interior, divinização. Na sua essência, a energia pensante possui recursos divinos que deve exteriorizar. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e neste intercâmbio surgirá a saúde ideal. O que seria a saúde ideal? Seria mente sã confusão, sabe? Sabe esse ditado? Então é isso que todos nós procuramos, e será de acordo com o nosso grau de evolução, a saúde ideal. Uhum. Eu acho que se ninguém quiser falar nada, encerramos, né? É só o César que colocou aqui no chat que ele acha que a resignação é a palavra-chave. Eu concordo, gente. É isso mesmo. Diante das incertezas que a gente está, resignação é aquilo que a gente precisa mesmo. Remédio. Nesse momento é um dos processos, né? A resignação é um dos processos, é verdade. A gente já tem... Samuel, Oi. Quando você terminar aí, eu só queria dar um rápido recadinho para o pessoal. Tá. A gente, só fazendo uma lembrancinha básica, Emmanuel, no livro Consolador, ele diz para a gente que as mazelas, as nossas mazelas, os nossos problemas se encontram em nós e não no corpo. E todos os processos pertinentes a curar cada uma dessas mazelas e desses problemas também estão disponíveis em nós. Ele é enfático nisso, em afirmar dessa forma: os problemas estão conosco e as ferramentas, ou como ele diz, né, os recursos medicamentosos também estão juntos conosco. Né? É isso. E aí, gente, só para lembrar o seguinte, nós já estamos aqui com 5 minutos, eu esqueci o que era para lembrar, enfim, tocamos em frente. Eu preciso de 2 jovens para o sábado que vem agora. Eu gostaria que 2 jovens se candidatassem, ou que os coordenadores candidatassem 2 jovens. Né? Dani, Júlio, né? Mas quem que está aqui? Carlinhos,
né, candidatem mais 2 jovens aí para o sábado que vem. Vamos ver se algum deles se candidata. Ih, gente. Qual seria o tema, Samuel? O tema do sábado que vem, deixa eu abrir aqui, ter e ser. O livro, no mesmo livro ainda, trabalhando a questão da saúde, como a gente já viu desde o início. Bom, ninguém se candidatou, né? Vocês terão que candidatar alguém. Bom, quem vai começar candidatando, então? Eu ouvi uma voz. Aqui eu tenho... Ouviu? Então, eu ouvi uma por cima. ouviu? Eu não ouvi ninguém, para ser honesto. Tô brincando, gente. Então, aqui eu tenho lá da casa Ana Clara, que já foi, né? Uhum. Samuel. Helena Denis, que eu não vou fazer isso com ele, que ele morre. Helena e Elisângela. Como as duas são irmãs, entendeu? E vivem juntinhas, eu acho que uma podia ajudar a outra aí. O que você acha? E vocês candidatam outra. E as duas podiam apresentar um trabalho com outra pessoa. Pode ser, ué. O que vocês acham? Samuel, Eu não quero posso falar, sobrecarregar muito a Elisângela, não, porque ela já está trabalhando pra caramba comigo, tadinha. Então, acho que ela pode dar uma ajuda a Helena aí. Fala aí, Carlos. Ítalo. Carlos também Posso falou falar ali. também, de novo? Oi, Ítalo. Fala, filho. Oi? Estou te ouvindo agora. Posso fazer de novo esse? Pode? Posso? Então vou fazer. A gente pode fazer junto, gente. Aí, ó, as duas e você, pode Fala lá, ser? Ítalo. Ouviu, Ítalo? Oi? Então vai ser Não ouvi, Ítalo, não. Ítalo, Não. Ítalo, Helena, e mais quem? Elisângela. Elisângela. As duas, Helena. Ítalo, Helena e Elisângela. Aí ficou até fácil, né? Dividiu por 3, mamão com açúcar. Então a gente fica assim, Ítalo, Helena e Elisângela, para, né, a semana que vem, ter e ser do livro O Homem Integral. Vai ser Fala, bom. Daísa. Oi, fala, Daísa. 7 segundos, 15 segundos. Eu só ia lembrar para os jovens, que já está até divulgado lá no grupo, que amanhã a gente tem um encontro estadual de evangelizadores. Quem gosta de trabalhar tem até 3 possibilidades: infância, juventude e família. O link ainda continua disponível para inscrições. Qualquer coisa, tira dúvida comigo lá no Zap. Vamos fazer então a nossa prece, gente. Carlinhos, você pode fazer a prece para a gente? Faço sim. Doce Mestre Jesus, querido amigo, aqui estamos agradecendo por mais esta oportunidade de estudarmos, de estarmos conectados com esses amigos queridos, com esses jovens, estudando o Teu Evangelho, nos aprimorando, nos qualificando e, acima de tudo, nos fortalecendo com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, principalmente